da igreja na paz do Senhor Jesus. Gostaria de pedir à igreja que fique de pé. Vamos para a oração, entregar o servo nas mãos do Senhor Jesus e que ele venha ser usado na direção do Espírito Santo para falar com a noiva do Senhor aqui nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Como está o pastor? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez entramos em oração, Senhor. Somos gratos por essa oportunidade, ó Pai, de ouvir a sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha usar o teu servo na direção do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha preparar o nosso coração, Senhor. Que ele esteja preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Assim nós te entregamos o teu servo nas tuas mãos, Senhor. E tenha liberdade de usar ele na direção do teu Espírito Santo. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, por gentileza, abrem as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Marcos. Nós vamos ler aqui um texto bíblico, capítulo 4, verso 35, na sequência nós leremos o capítulo 5 e o verso 1. Enquanto os irmãos estão à procura do texto, eu quero tornar pública a minha gratidão a Deus pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez estar com o vosso pastor, com o nosso amigo pastor Sérgio, né? Estar aqui revendo a sua família. Confesso que assustei ao ver o tamanho da mocinha, Melissa. As crianças vão crescendo e nós vamos encolhendo, né? Misericórdia. Mas glória a Deus. Satisfação imensa estar com os irmãos. Alegria de poder rever aqui alguns dos obreiros, né? Irmão Lucas, irmão Darcy. E agradecido pela companhia do pastor Renato Dantas. Trago comigo a saudação da igreja do Senhor Jesus, que está lá no setor Água Limpa, em Várzea Grande. Como o pastor disse, Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de construir um templo moderno, grande, e o problema de construir um templo grande é depois que a gente tem que trabalhar para encher ele, né? Esse é o desafio, né? Mas Deus nos deu de presente para a glória de Jesus. E é dessa igreja que eu trago a saudação a esta igreja que me ouve, amém? As nossas irmãs queridas, eu trago a saudação da minha esposa, da irmã Edna, que já tem 3 dias ligando, todos os dias vai embora, né? Todo dia ligando. Hoje mesmo, já falei umas 3 vezes, já está ficando nervosa comigo já. Pastor, o meu presidente me liberou para ficar aqui 12 dias. Trago a saudação dele ao nosso amigo aqui, ao pastor Sérgio, pastor Silas, Paulo de Souza, que é o nosso presidente, lá do campo de Cuiabá, que é seu amigo, né? Nosso amigo, seu amigo. E eu falei essa semana que não retorno a esse país se minha esposa não vier comigo, né? Eu viajo para cá desde 2012 e ela nunca quis vir, pastor. Nunca quis. Mas agora, esse ano, ela falou que agora ela quer vir. A filha cresceu, minha filha tem 20 anos de idade, teve um corajoso que foi lá em casa, me encarou, e eu sou brabo, viu, irmão? O caba chegou lá em casa, minha filha é a moça mais bonita lá da igreja. É. E é verdade mesmo. Não, aí estragou tudo, se puxou o papo. Aí, o senhor quer estragar minha filha? Darcy, fica quieto, Darcy. E o rapaz foi lá em casa, deixa eu lembrar o nome da senhora, não me ajuda, não. O nome da sua esposa, Nelly, irmã Nelly. O rapaz foi lá em casa, quero falar com o senhor. Eu olhei para o tamanho dele, do meu tamanho, falei, bom, isso aí, vai bater o pé, ele vai correr, quer ver? Aí ele falou, rodeou para lá, rodeou para cá. Eu falei, rapaz, desembucha logo, o que você quer? Fala logo, o que você quer? 9 milímetros, pastor.
38, não. Falei, fala logo o que você quer, rapaz. O que você quer, João? É que queria ver com o senhor aqui. Estou gostando da sua filha. Falei, também gosto dela. Não, é que eu queria ver com o senhor. Falei, olha, rapaz, vou falar uma coisa para você. Não crio filha para mim. Mas a minha filha é criada como uma princesa. E eu vou te dizer, viu? Fiquei em pé, pastor. Eu vou te dizer. Se você fizer de besta com a minha filha, eu vou atrás de você. O camarada levantou também. Levantou, olhou para mim e falou, se o senhor for, o senhor me encontra. Falei, tá aprovado. Cabra macho. Se ele vai e me bate na frente da minha mulher, da minha filha, fica feio demais, né? Então já provei logo. Deixei logo, né? Vocês estão rindo porque não é com vocês, né? Passou por isso, meu irmão? É ruim demais, né? Meu Jesus. Viu aí? O negócio é chegar e encarar o pai da moça mesmo. Né? Mas glória a Deus por isso. É um rapaz crente, minha filha, graças a Deus, cresceu na idade, né? Ficou do meu tamanho, um pouquinho mais baixo, não cresceu muito, não. E agora minha esposa disse que agora ela quer vir. Então, na próxima vez que eu vier lá para o lado de cá, eu quero ter a alegria de apresentar a minha esposa a esta igreja. Amém? Quantos encontraram o texto, pode dizer um glória a Jesus? Diz assim o verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Capítulo 5, o verso 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Amém? Podem se assentar. Eu peço a sua atenção. Digo aos irmãos que a minha voz está bastante cansada, mas não a ponto de impedir que eu fale a palavra de Deus. Porém, nós iremos caminhar nesse texto de uma forma bastante lenta, uma forma lenta, não aquela eloquência, para que os irmãos entendam e eu não corra o risco da voz não aguentar, né? Mas, queridos, nós estamos aqui diante de um texto que eu confesso ser o texto que o Senhor Deus colocou no meu coração. Desde o primeiro dia em que falei com o pastor Sérgio, que estaria convosco, pagando uma dívida, porque em abril eu estive na América, combinei com o pastor, ele divulgou que eu estaria aqui, porém, a pessoa que me traria, de última hora, no último instante, ele ligou e disse, não dá. O pastor Sérgio ficou meio sem graça, porque já havia divulgado, mas graças a Deus, o Senhor está me dando o privilégio e a oportunidade de pagar essa dívida. Está pago, pastor. Amém? Não tem juro não, né? Olha, tem juros, tem que trazer a esposa. Meus irmãos, e desde que eu combinei com o pastor, eu tenho orado a Deus. Eu tenho pedido a Deus uma palavra, um texto bíblico, para compartilhar com a igreja. Só o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, o que cada um de nós necessitamos. Só o Senhor Deus conhece a real situação de cada um daqueles que aqui está. O texto que lemos, tanto o evangelista Mateus, quanto o evangelista Marcos e o evangelista Lucas, eles abordam, eles descrevem esse fato, este acontecimento. Agora, é interessante que dos três evangelistas, o único deles que vive esse momento, que está com Jesus nesse momento, que atravessa o mar da Galileia com Jesus nessa noite, que vai vivenciar esta experiência extraordinária, é o evangelista Mateus.
A gente, quando vê as escritas do evangelista Lucas, precisamos entender que Lucas, ele traz uma narrativa, ou ele vai narrar os fatos, melhor dizendo, e não narrativa, ele vai narrar os fatos a partir de uma pesquisa, o resultado de pesquisa. Há quem diz que Lucas, além de médico, ele tinha também por formação a graduação de historiador, ele era um historiador. E como historiador, ele vai fazer os levantamentos, as pesquisas e vai narrar aqui todo o histórico envolvendo o ministério de Jesus. Há aqueles que dizem que o evangelista Marcos, aquele jovem Marcos que na noite que Jesus foi entregue e estava atravessando o julgamento, quando estava ainda no pátio do palácio da casa de Pilatos, quando um dos discípulos havia vendido Jesus, o outro discípulo havia negado Jesus, 10 dos discípulos haviam se escondido. O texto, o evangelista Marcos descreve um jovem que acompanhava Jesus de longe, observando tudo o que estava acontecendo. De acordo com alguns pesquisadores, historiadores, teólogos, biblicistas, este jovem é João Marcos, o Marcos que escreve esse evangelho. E esse jovem João Marcos, ele ao longo, no princípio da sua caminhada cristã, ele torna-se discípulo do apóstolo Pedro. Então, todo o livro, ou todo o evangelho descrito por Marcos, de acordo com alguns pesquisadores, é resultado de tudo aquilo que Marcos aprende aos pés de Pedro. E agora, a gente percebe Marcos trazendo aqui no capítulo 4, um dia exaustivo no ministério de Jesus. Eu costumo dizer, quando leio o capítulo 4, pastor Dantas, que esse dia Jesus escolhe para ministrar um ensinamento de forma ou em forma de parábolas aos seus discípulos. E a gente percebe que, após um exaustivo estudo bíblico, posso assim dizer, depois de um exaustivo dia de aprendizado, de ensinamento, o evangelista Marcos, no versículo 35, ele descreve que era tarde aquele dia. Ele mostra para nós, no versículo 35, que naquele dia já não restava tempo para mais nada. Quando o evangelista ele descreve esse momento como tarde, ele está na ótica humana, dentro daquilo que é cronológico, dentro do cronos, o tempo do homem. Ele está dizendo, está afirmando que não haveria tempo para basicamente nada. A exemplo, nós marcamos de chegar e ir direto na casa do pastor. Mas dado ao horário que nós chegamos de viagem, entende-se que era tarde para a gente entrar, tomar um café, tomar um suco, dar um abraço, colocar o assunto em dias, para depois vir para a igreja. Era tarde para isso. Não restava mais tempo para isso. Então o evangelista Marcos vai dizer que naquele dia, o dia exaustivo, o dia de ensino, o dia de aprendizado com Jesus, ele diz que era tarde. Mas a gente percebe que mesmo sendo tarde, Jesus lança um desafio, Jesus lança uma proposta, Jesus cria todo um programa ainda para aquela noite. Mesmo sendo tarde, Jesus, ele constrói um projeto na sua mente, no seu coração, e é simplesmente um projeto de travessia. Jesus convida os discípulos para atravessarem o mar da Galileia. A gente percebe que quando Jesus faz este convite, Jesus, nesse texto, Jesus não determina que os discípulos atravessem o mar. Não, Jesus ele se coloca no meio e diz, vamos, passemos. A gente percebe que aqui no texto, Jesus ele cria essa proposta, ele faz essa proposta de travessia, e Jesus ele está inserido nela. Jesus não está alheio àquele projeto.
Jesus não está aquém aquele projeto. Jesus está dizendo, olha, vocês vão atravessar, mesmo sendo tarde, vocês vão atravessar e eu estarei com vocês. E o que eu percebo aqui nesse texto, irmãos, é que a promessa de Jesus, a proposta de Jesus, a garantia que Jesus dá aos discípulos é de uma travessia, ou seja, de uma chegada. Jesus, em momento algum aqui, diz que a viagem seria uma viagem calma, que a viagem seria tranquila. Jesus aqui demonstra que a presença dele naquele momento, ele estar inserido naquele projeto, não era garantia de ausência de problema, não era garantia de ausência de alguma turbulência. Jesus estando inserido, era a garantia de uma chegada, de uma travessia. Jesus, em momento algum, Jesus diz, olha, nós vamos atravessar, vai ser mil maravilhas, vai ser uma viagem tranquila. Não. E até parece que isso se aplica à nossa caminhada de fé, à nossa caminhada cristã. Jesus, certo dia, disse aos discípulos que no mundo nós teríamos aflição, mas Jesus diz, tenha bom ânimo, eu venci. Jesus ainda olhando para os discípulos, Jesus disse assim, olha, cada um de vocês que quiser vir após mim, ou seja, Jesus vai na frente e nós seguimos ele. Cada um de vocês que quiser vir após mim a cada dia. Eu acho interessante isto. Jesus não disse uma vez na vida, não, ou uma única vez, uma única experiência. Jesus diz assim, olha, a cada dia você precisa negar a si mesmo, você precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, colocar nos ombros e seguir a Jesus. Cruz é sinal de renúncia, cruz é sinal de sofrimento. Cruz é sinal de sacrifício. E Jesus está dizendo, olha, se você quiser vir após mim, vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter tristeza, vai ter perseguição, mas o salmista, ele nos garante que o Senhor Deus, ele nos garante que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. O salmista nos garante que o Senhor, ele é o dono do ou seja, dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita. O Senhor, ele é o regente do universo, tudo está debaixo do seu querer, da sua vontade e da sua determinação. Mas Jesus, aqui no texto, ele disse, olha, nós vamos atravessar o mar da Galileia. Jesus não disse, olha, podem dormir, fica tranquilo, não terá problema. Jesus não falou isso em momento algum, mas há uma mensagem intrínseca nesse texto, que é a garantia da chegada. Mas eu vejo aqui, irmãos, eu posso imaginar naquele dia, porque o time ou o grupo de Jesus, o colégio apostólico de Jesus, ele era composto por alguns pescadores, Pedro, Tiago, João, André, eram homens que eram acostumados a navegar na noite, homens que pescavam nas noites, e eu penso que naquele dia, quando eles entram na embarcação, quem sabe algum deles olham para ver se havia sinal de algum problema, sinal de alguma sinal de alguma intercorrência, sinal de que haveria uma turbulência naquela noite, uma tempestade. E eu penso que eles, olhando para o tempo, não viram nenhuma nuvem, não viram um céu que talvez anunciasse a chegada de uma grande tempestade. Mas naquela noite, quando eles entram, eu penso também, porque crente é assim, crente ele sai de um culto e ele sai mastigando, alimentando a sua alma, o seu coração, por tudo aquilo que ele viveu durante o culto. Então eu penso que Jesus entra na embarcação, os discípulos entram em seguida, e um vai conversar com o outro. Que parábola linda aquela da semente, que parábola linda aquela da candeia, que parábola linda aquela da semeadura. E aí eles começam a conversar e tudo começa bem. É assim na vida da gente. Tudo
tudo começa bem, mas a Bíblia nos garante, Salomão diz isso, que melhor é o final das coisas do que o princípio dela. O iniciar bem não é também garantia de que a viagem será tranquila. Aí eu vejo essa embarcação zarpando, essa embarcação iniciando a viagem. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo Jesus indo para um canto lá no timoneiro do barco. Alguém entrega uma almofada para Jesus, um travesseiro. Jesus vai repousar, vai descansar. Jesus estava cansado. Mas o que a gente precisa entender aqui é que Jesus está lá na polpa da embarcação. E o que está na polpa da embarcação é o leme. O leme não é responsável pela velocidade, mas é responsável pela direção. Então o que a gente entende aqui é que Jesus, mesmo cansado e dormindo, ele estava na direção daquela embarcação. Tudo estava na direção de Jesus. Então a embarcação, a viagem, ela inicia e parece que tudo está bem. Aí de repente a Bíblia, ela diz que levanta-se um grande temporal de vento. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que o mesmo texto que diz que houve um grande temporal de vento, é o texto que vai dizer que houve grande bonança. O que é que tu quer dizer com isso, pastor? Veja bem, é que em toda grande tempestade, Jesus já preparou uma grande bonança. Toda grande porta fechada, Jesus já preparou uma grande porta que se abrirá. Toda grande enfermidade, Jesus já preparou uma grande cura. Todo grande problema, Jesus já preparou uma grande solução. Toda grande circunstâncias negativas, Jesus já preparou um grande milagre para aquele que necessita de um milagre. Aí a gente olha o texto, a gente vê o texto. Começaram tudo bem. E a Bíblia diz que levanta-se um grande temporal de vento. Aí sabe o que preocupa o meu coração, irmãos? É que quando esse temporal, as ondas levantam, o vento sopra, Jesus em silêncio, sabe o que me preocupa? É que os discípulos que ali estavam, 12 homens, eles se esquecem de quem fez a proposta. Eles se esquecem de quem fez o convite para atravessarem o mar da Galileia. Eles se esquecem que Jesus está no barco. No primeiro sinal de problemas, eles pensam que vão morrer. No primeiro sinal de problemas, eles pensam que vão naufragar. No primeiro sinal de problemas, eu creio que começam a jogar alguma coisa fora do barco. Eu penso que alguém queira pular fora do barco. Agora, o que eles precisavam entender é que fora do barco estava a morte. Dentro do barco está aquele que disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ou seja, a morte estava fora, mas a vida estava dentro do barco. Alguém pode até questionar, mas Jesus estava dormindo. Isaías 64 e o verso 4 diz a Bíblia: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mesmo em silêncio, nós precisamos entender que Deus está trabalhando por nós. Mesmo que aparentemente o céu não se move ao nosso favor, nós precisamos entender: o céu trabalha ao nosso favor. Romanos capítulo 4, verso 20, o apóstolo São Paulo, falando acerca de Abraão, ele disse que Abraão não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Oh glória! Independente da situação, a onda pode levantar, o vento pode assoprar, você pode até pensar que o barco vai naufragar, você pode até dizer por A mais B que você foi esquecido, mas Isaías entra na sua história e vai dizer: ainda que a mãe ela venha esquecer o filho que amamenta, Deus entra na sua história também e diz: todavia eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Aparentemente ele está em silêncio, mas o controle está nas mãos dele. Aparentemente ele está em silêncio, mas ele está no controle da situação. Ele está no controle da situação. Oh glória a Deus! Aí é interessante, irmãos,
que os discípulos, não sei qual deles, mas alguém lembrou que Jesus está no barco. Coisa boa, pastor, é quando nós lembramos que Jesus está inserido no projeto, que Jesus está inserido no processo. Às vezes reclamamos, abrimos a boca e falamos até palavras que ofendem ao Senhor, porque nós nos esquecemos que foi Ele quem disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele pode estar em silêncio, mas eu quero que você entenda, você continua debaixo das asas do Altíssimo, guardado debaixo da sombra do Onipotente. Eu quero que você lembre que a onda, que ela se levante, ainda que o vento sopre, entenda, 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair à direita, mas você não será atingido, porque o Senhor não perdeu o foco. Oh, glória a Deus! Ele não perdeu você de vista. A questão é que nós queremos o nosso tempo, nós queremos o nosso jeito, e nem sempre, irmãos, é no nosso tempo ou do nosso jeito. Ele pode estar em silêncio, mas Ele trabalha do jeito dEle. Ele trabalha no tempo dEle. Ele trabalha quando quer e do jeito que quer. Ninguém é capaz de parar o agir de Deus. Agindo Ele, quem é que impede? Não tem vento, não tem tempestade, não tem onda, não tem potestade, não tem principado, não tem demônio, não tem inferno, não tem homem, não tem governo. Nada e ninguém pode parar o agir de Deus na sua vida. Agora o que você precisa entender, oh glória a Deus, é que tudo é no tempo dEle. É do jeito dEle. Oh, glória a Deus. Lembraram que Jesus estava no barco. Lembraram. Talvez o que falta para você é lembrar que Jesus está no controle. Talvez o que falta para nós é despertar para a realidade e entender que Jesus está no centro das coisas. A gente força, a gente quer, a gente apressa, mas Jesus está dizendo: é no meu tempo. E existe até aqueles pregadores para alegrar os ouvintes, diz que Deus vai mudar a fila, vai tirar você lá de trás, vai colocar na frente. Não, é mentira, irmão. Deus, Ele não vai quebrar o princípio do tempo. O tempo, Ele respeita, irmãos. Como assim, pastor? Se você está na fila, a única coisa que Deus pode fazer é acelerar até chegar o teu tempo. Deus não vai furar fila simplesmente porque você quer. Aguarde o tempo de Deus na sua vida e não esqueça: há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de plantear e há tempo de saltar. Não se esqueça, Cantares 2:10, talvez se cumpra na sua vida hoje. Aparecem as flores da terra e o tempo de cantar chega para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Lembraram de Jesus, pastor Sérgio? Lembraram dele? Jesus está no barco. Chegaram lá, o cantor é o pastor aqui, viu, o pastor Renato. Mas chegaram lá, tem aquele hino da harpa cristã: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Deram uma balançada em Jesus. Acorda! Acorda! Nós vamos morrer! Não desespere. Se Jesus falou que tu vai atravessar, você vai atravessar em nome de Jesus. Se Ele falou que tu vai chegar,
descanse o teu coração e a tua alma. Você vai chegar em nome de Jesus. Se Ele garantiu que vai fazer algo na tua vida, entenda, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria, ou falaria Ele, não realizaria. Ele, quando promete, Ele cumpre. Ainda que as ondas se levantam, ainda que os ventos assopram para tirar você da direção, Jesus não perdeu o controle não, irmãos. É só um tempo, é só uma experiência, é só um momento, mas daqui a pouco tu vai chegar do outro lado, tu vai cantar do outro lado, tu vai alcançar a promessa de Jesus na tua vida. Vai! Tu vai alcançar em nome de Jesus. Agora imagine comigo Jesus acordando, pastor. Jesus estava dormindo. Imagina comigo Jesus acordando. Os discípulos desesperados, o vento balança para cá, é onda. A Bíblia diz que as ondas cobriam um barco. Lucas escreve que o barco se enchia de água. Os discípulos dizendo, nós vamos morrer. E a promessa dizendo, vocês vão chegar do outro lado. Queira Satanás ou não queira, você chegará do outro lado. Alguém dizendo, vai afundar, vai não, por quê? Porque Jesus está no barco. Eu abro e fecho um parênteses aqui. A tua família não vai naufragar, o teu casamento não vai naufragar, o teu ministério não vai naufragar, a tua chamada não vai naufragar, a promessa de Deus não será afogada. Oh, glória a Deus, Jesus está no controle da situação. Aí Jesus acorda, Jesus levanta. E Jesus não era um pregador assim, que gritava igual a gente, não. Não. Jesus, ele era tranquilo, irmãos. Igual o pastor Sérgio, assim, ó. Falar tranquilo, manso. E o senhor aprendeu bem, aprendei de mim que sou manso e humilde, ele aprendeu. Aí Jesus levanta, os discípulos correm para lá, correm para cá, vai morrer, está acabado, não tem jeito, nós vamos afundar, não vai chegar. E discípulo, e aí, cadê o Salvador? Jesus levanta, aí Jesus olha para o vento, Jesus sente o vento no seu rosto, no seu cabelo, Jesus olha para aquelas ondas gigantescas, e aí Jesus vai dizer assim, ó, de forma calma, acalma-te vento, aquieta-te mar. Quando as minhas filhas, meus filhos eram crianças, de vez em quando eu pegava a Edna lá gritando, menino, sai daí, vai sentar para lá e tá. Eu falei, minha filha, vai devagar, não faz isso. Como assim? É que quem grita não tem autoridade, grita é sinal de desespero. Quem tem autoridade fala manso, tranquilo. E aí, aquele que é obediente, ele vai entender. Os senhores lembram? O senhor lembra como eram nossos pais? Pai nosso não gritava não, irmão. Só olhava, a gente já entendia. Dependendo do olhar, já tremia as pernas, sentava, corria, escondia. Isso era autoridade. Aí eu fico olhando para Jesus. Jesus levanta e o vento balança para cá. A onda tenta encher o barco, querendo naufragar o projeto e o plano de Jesus de chegar do outro lado. Aí Jesus diz assim, ó, pisa no freio, onda, pisa no freio aí. Aí Jesus diz para o vento, engata uma marcha aí. Oh, glória a Deus. Aí sabe o que eu acho interessante? É que a onda ouviu a voz de Jesus e teve que pisar no freio. O vento ouviu a voz de Jesus e teve que engatar uma marcha ré. Provérbios capítulo 30, verso 4, a Bíblia diz que ele encerra o vento em seus punhos e amarra as águas no seu manto. Ou seja, Jesus estava dizendo para o vento, ou você fica quieto ou eu te prendo aqui. Jesus estava dizendo para a água, ou você acalma ou eu te amarro na orla do meu manto. Isaías 40, verso 12, a Bíblia diz que é quando ele quis medir a água da terra, ele usou a concha da mão. É como se Jesus estivesse dizendo ali para a onda, ou você se aquieta, ou eu vou te colocar aqui. A água conhece, irmãos. A água
sabia quem estava dizendo, a água sabia quem estava falando. Jó, no capítulo 26, verso 8, ele diz assim que o Senhor, ele prende as águas nas densas nuvens e ela não se rasga debaixo dela. Jó, capítulo 28, verso 25, a Bíblia diz que ele regulou o peso dos ventos e fixou a medida das águas. Jesus é maior do que o vento. Jesus é maior do que as ondas. Jesus é maior do que a tempestade. E Jesus levanta, e aí a Bíblia diz que houve-se grande bonança. Houve grande bonança. Escute, por favor, em nome de Jesus. Se Jesus falou para você que vai salvar alguém, levanta quem quiser levantar, irmãos. Mas Jesus salva. Se Jesus falou que vai curar, o médico pode dizer está acabado, não tem jeito. Se Jesus falou que vai curar, dá licença à medicina, porque a palavra de Jesus é a última. Se o juiz, a corte disse não tem jeito, está reprovado, está negado, a última palavra é de Jesus. Se ele falou que vai resolver, que vai fazer, não tem nada e ninguém capaz de impedir o agir de Deus na sua vida, na nossa vida. Agora, para terminar aqui, falta 1 minuto, para terminar, escute. Quando eles viram Jesus fazer, ficaram desesperados. E eram crentes, participavam da escola dominical, culto de ensino, culto de libertação, cura e milagres. Quantos cultos de libertação, de cura e milagres eles participaram? Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus dar audição ao surdo, voz ao mudo, visão ao cego, desenrolar o pé dos coxos. Eles viram Jesus limpar os leprosos. Eles viram Jesus anunciar o ano aceitável do Senhor e pregar aos pobres, anunciar liberdade aos cativos. Eles viram isso. Andavam com Jesus, dormiam perto de Jesus, se alimentavam ao lado de Jesus, caminhavam com Jesus. Jesus era o pastor deles. E quando Jesus falou para o vento, para o mar, aquieta-te, os discípulos ficaram desesperados. Como, pastor? Com licença, um perguntando para o outro, quem é esse? Às vezes Jesus faz algo tão extraordinário na nossa vida, pastor, tão extraordinário, que nós ficamos boquiabertos. Nós ficamos sem entender o agir dele. Deus faz algo tão extraordinário que às vezes nós somos até pegos por surpresa. Mas Jesus fez isso? Escute, se for necessário, Jesus é capaz de parar a terra para te dar vitória. Fez isso com Josué. Se for necessário, Jesus é capaz de sacudir a terra só para te libertar, como fez com Paulo e Silas. Se for necessário, Jesus é capaz de abrir um caminho no meio do mar, só para você atravessar de pés enxutos. Ele é poderoso para isto. Oh glória! Então, você que é crente, entenda, é só questão de tempo. Você pode estar cansado e até pensando que passou o tempo da promessa, mas Deus nos trouxe aqui esta noite para dizer que Ele trabalha no tempo dEle. É do jeito dEle. Aí sabe o que eu acho interessante no texto? Termino agora. É que houve grande bonança. Os discípulos discutindo um com o outro. E agora? Como que é? Quem é esse? Não sabia quem era Jesus. Era só olhar. Isaías já havia dito, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Depois Isaías diz de novo, ele é o Emanuel, Deus conosco. Era simples, era só perguntar para Zaqueu, quem é Jesus? Zaqueu ia falar, é aquele que trouxe salvação para dentro da minha casa. Ou perguntar para Bartimeu, talvez, e ele diria, Jesus é aquele que devolveu a minha visão. Se perguntasse talvez para aquele coxo que estava há tantos anos na beira do tanque, e Jesus disse, levanta, pega a sua cama e vai, ele ia dizer, Jesus é aquele que mudou a minha história. Mas não, ficaram discutindo, quem é esse, quem é esse, quem é esse, e nem perceberam que
barco continua andando. Às vezes na nossa caminhada nós paramos para discutir coisas tão insignificantes que nós nem percebemos o agir de Deus na nossa vida. Nós paramos para discutir tantas coisas que não têm significado nenhuma e nem acrescenta nada em nossa fé, em nossa vida, que nós não percebemos. A viagem continua, o barco continua. Aí o capítulo de número 5 e o versículo de número 1 diz: e chegaram do outro lado, a província do Gadareno. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É que toda promessa de Deus tem tempo, tem hora e vai acontecer para a glória de Jesus. Se você crê assim, joga a mão para cima e dá um glória ao nome de Jesus. Eu posso orar, pastor? Passei 2 minutos, fica em pé. 4 minutos, melhor dizendo. Fique em pé, por favor.